Beleza? Pessoal do sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C, tudo certo? Prontos para mais uma aula de ciências? Professor João Gimenez, beleza? Centro Educacional Gama. Então vamos lá. Livrinho na mão, página 46, uma matéria bem legal para nós estudarmos agora. Estratégias de sobrevivência. Certas espécies criam atitudes para fazer com que sua espécie continue por muitos e muitos anos e que ela consiga obter o seu alimento de formas incríveis, tá? Que nós veremos alguns exemplos aqui, mas se vocês depois entrarem na internet e procurar depois questão lá que nós veremos sobre mimetismo, tá bom? E aí vocês verão outros tipos, o veneno de um animal para poder conseguir eliminar o outro para ele se alimentar. Depois vocês verão que tem várias formas para que isso venha acontecer, beleza? Então vamos lá, livro, página 46, estratégias de defesa, tá? Algumas espécies, elas têm algum mecanismo para se defender dos predadores, tá? Que isso aí faz com que ela consiga viver por mais anos, tá? Ou esse tipo de defesa é para defender um filhote, por exemplo, isso aí pode acontecer, tá? Existem espécies que, quando ela é ameaçada e ela vai ser atacada, ela consegue algumas artimanhas para fazer com que o predador desista ou que o predador venha correr dela, tá? Que ele pode pensar que ela é uma coisa que ela não é, tá bom? Nós veremos daqui a pouco sobre esses tipos aí. Estratégia de defesa da página 46, fala lá, ao longo do tempo, muitos organismos foram selecionados pela natureza com base em estratégias de defesa que os tornaram adaptados ao meio, garantindo as maiores chances de sobrevivência. Entre essas estratégias estão camuflagem, mimetismo e peçonhas, que aí são animais peçonhentos que têm veneno, tá? Toda vez que eu ouvir o termo peçonha, tem que lembrar que é algum tipo de veneno, que aí é perigoso também. Vamos lá, camuflagem. Então tá aí na tela de vocês, estratégia de sobrevivência, professor João Gimenez, sétimo ano. Bora. Primeiro que eu coloquei ali, ó, uma planta carnívora, né? Muitas crianças vêm e me perguntam durante o dia a dia em sala de aula, professor, a planta carnívora, ela pega o inseto, mastiga, engole? Não, tá? O que ela faz? Aquele inseto lá, ele entrou vocês estão vendo aí, o inseto entrou dentro do campo de ataque dela, tá? E aí o que ela vai fazer? Ela vai se fechar toda. Deixa eu mudar a cor aqui. Ó. A mosquinha tá lá. Então, por exemplo, ela conseguiu atingir o alvo. É lógico que essa planta carnívora, ela tem diferentes formas de sobreviver, tá? Vocês sabem que ela é uma planta, então quer dizer, ela realiza fotossíntese, então ela vai ter a parte da raiz dela que vai levar nutrientes da terra até o corpinho dela, tá bom? Só que esses pequenos animais aí invertebrados, no caso aí desse inseto, quando eles entram no corpo dela, ela se fecha toda. Depois que ela se fechou, esse animal vai apodrecer dentro do corpo dela, e conforme ele vai apodrecendo, ele vai liberando substâncias que podem ser úteis ao crescimento dessa planta, tá? Então, não é que a planta vai mastigar, vai engolir. Tem criança que tem medo de pôr a mão na boca de uma planta dessa, achando que vai perder a mão. Isso aí não acontece, tá? Então, nós temos um resuminho ali, ó. Ao longo do tempo, muitos organismos foram selecionados pela natureza com base em estratégia de defesa que os tornaram adaptados ao meio, garantindo-lhes maiores chances de sobrevivência, tá? Isso aí faz com que essa planta consiga viver um tempo maior, tá? Do que uma outra planta que não consiga capturar algum tipo de inseto desse, tá? Então, só lembrando, ela se fecha, esse inseto vai morrer lá não dentro do corpo dela, mas dentro dessa parte aí, e aí ele vai se decompondo, vai apodrecendo, e aí vai liberando substâncias que servirá de alimento também para essa planta, tá bom? Isso aí é um caso, assim, uma exceção
no caso das plantas, tá? Que é só essa planta carnívora aí que tem essa adaptação, tá bom? Então, continuando aqui, ó. Camuflagem. Então, vocês estão vendo aí, nessa imagem, vocês podem ter a imagem aí de um bicho-folha, tá? Por que o nome é bicho-folha? Porque geralmente os predadores passam do lado deles e confundem ele com a folha daquele local, tá? E com isso faz com que ele não seja triturado ou encerra a vida dele ali, tá? Conforme ele faz esse tipo de camuflagem, ele consegue se esconder de um predador, tá? Isso aí é muito utilizado na natureza. Muitas espécies fazem isso, tá? Se camuflam. Algumas espécies, elas ficam intactas, não se movem para nada, e às vezes o predador passa sobre ele e não sabe que ele está ali para ser comido, tá? Então isso aí é uma adaptação, ó. A camuflagem é um mecanismo que permite ao indivíduo se esconder no ambiente, confundindo-se com as cores de formas do meio. É uma maneira de se proteger de predadores e também de conseguir atacar suas presas. Então, ao mesmo tempo que eles se camuflam para se defender, eles também podem se camuflar para atacar, tá? Ele pode fazer as duas situações. Usa a camuflagem para se defender do predador, mas também pode usar a camuflagem para tentar ficar lá quietinho, para quando a presa aparecer, ele dá o bote. Beleza? E aqui nós temos também no livrinho de vocês, vai falar também sobre os filhotes de foca, tá? Eles são branquinhos como a neve. Então eles ficam lá bem escondidinho, tá? Porque aí pode vir um predador maior e tentar comê-los, tá? Então como eles são branquinhos e a neve também é branca, eles se camuflam no meio da neve e um predador que estiver passando longe não saberá que eles estão ali, tá bom? Porque eles estão bem escondidinhos, camuflados juntamente com a neve, e eles também são branquinhos. No livrinho de vocês tem isso aí. Beleza? Virando lá na página 47, vai falar da falsa coral, tá? É uma cobra coral, só que ela é falsa. Só que, por exemplo, um outro predador, ele pode imaginar que ela seja verdadeira e possa vir a ter medo do veneno dela. Tá ok? Então, ó, há animais que apresentam características semelhantes a de outros que têm substâncias venenosas. Agora vamos entrar nessa parte aqui, ó. Mimetismo. Então, olha a imagem que eu separei para vocês de uma coruja. Coruja não, até eu me confundi aqui, ó. Isso é um poder que ela tem. O animal olha, pensa que é uma coruja, mas é uma borboleta, tá? Se o predador soubesse que era uma borboleta, rapidamente ele ia lá e comeria esse animal. Só que a coruja ela é um animal respeitado, tá? Ou respeitada, né? Então, ela é um animal que poucos se atrevem a ir lá comer uma coruja. Então, nesse caso, essa borboleta aqui, tem um texto, uma pesquisa que eu li outro dia, que vários tipos de borboletas que têm essa capacidade de mimetismo, conforme vai passando o tempo, vai passando e elas vão se cruzando entre si, elas vão formando novas espécies, que isso aí vai virando a questão de adaptação ao meio, e vai formando espécies com uma capacidade de mimetismo maior do que as anteriores, tá? Então tá lá, ó. O mimetismo consiste em animais que apresentam características semelhantes a de outros que têm substâncias venenosas. Essa estratégia faz com que os predadores se enganem, afastando-se do que seria um perigo para eles. Então, um animal que a borboleta serve de alimento para esse animal, que aí entra na parte da semana passada da cadeia alimentar, que ele sobrevive ou ele também come borboleta. Só que quando ele olha para essa borboleta, quando ela abre as asas, e quando a forma ela abre as asas, parece que tem um olho de cada lado na asa dela. Isso aí passa a impressão de que é uma coruja que está observando aquele animal. Então ele fala, opa, não vou lá não, que coruja, ela se alimenta de muitos animais, tá? Ela é carnívora também. E aí esse animal fica com medo porque ele vê a imagem de uma coruja, mas na verdade é o quê? É uma borboleta de asas abertas. Isso aí chama-se mimetismo, tá bom? Então, o que eu falei para vocês da coral falsa é o exemplo de mimetismo, tá? Ela usa
as cores bem parecidas da coral verdadeira, não é que ela usa, ela já é daquela cor, tá? E aí faz com que os animais tenham medo dela, tá? Mas se for... No livro de vocês tem os dois tipos de coral, a coral verdadeira e a coral falsa. Se um dia vocês estiverem em algum local e ver uma cobra lá vermelha, preta e branca, e se você memorizar, falar, não, é uma cobra coral, olha lá, eu vou lá ver se é uma falsa ou verdadeira. Você deve estar faltando um parafuso na tua cabeça, né? Você não vai perder tempo para saber se ela é verdadeira ou falsa. Isso aí não cabe a nós. Isso aí você poderia, ou você chama o adulto liga para o corpo de bombeiro ou para algum tipo de pessoa especializada em trabalhar com esse tipo de cobra, que ele vai chegar lá, vai capturar a cobra, depois vai saber se ela é verdadeira ou falsa, tá? Então, essa questão aí de se tem veneno ou não vai lá pôr a mão e não chegar perto, tá bom? Virando a página e continuando aqui no nosso slide, nós veremos as peçonhas. Aí é o veneno que o animal pode liberar para poder capturar, matar ou para usar esse tipo de peçonha para poder se dar bem e se conseguir o alimento para o seu corpo, tá? A outra adaptação relacionada à defesa é a produção de substâncias tóxicas ou venenosas. Há inúmeros seres vivos que se utilizam delas para se defenderem, como, por exemplo, o anfíbio da espécie Dendrobates tinctorius, conhecido como rã-dardo, que é essa da foto aí, essa azulzinha aí. Ela não é torcedora do Cruzeiro, tá? Mas ela é toda azulzinha. Agora, olha o nome científico dela, Dendrobates tinctorius. Complicado, hein? Essa rãzinha aí, ela é venenosíssima, tá? Ela é muito perigosa e geralmente esses animais que a cor foge do padrão, tá? Se você vê uma rã lá marrom, verdinha lá ou marronzinha escura, isso aí você pode até pensar, nossa, é só uma rãzinha. Mas quando essas cores exuberantes, você já não chega perto, é melhor evitar, tá? No caso dessa aí, se ela liberar uma toxina, ela pode levar um ser humano a óbito, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Essa rã-dardo aí, ela apresenta substâncias venenosas em sua pele e as cores chamativas que alertam os predadores sobre o perigo. Alguns predadores, quando ele vem abocanhar essa rã aí, ela libera o veneno e esse predador sai correndo. Depois vocês façam uma pesquisa depois na internet sobre esses tipos de rã-dardo, que não tem só dessa cor aí não, tá? Tem outras cores e outros animais peçonhentos, é que não dá tempo de eu colocar todos aqui, tá? Depois nós veremos estratégia de reprodução e de alimentação, tá? Que é um assunto também importante, tá aí a imagem aí mostra. Tem um pavão da asa bem aberta lá, mostrando as penas em destaque, quer dizer, nesse caso aí da foto, ele está pronto para o acasalamento, tá? Então ele já faz isso para conquistar a fêmea, tá? Isso aí é a questão da reprodução. Então, quanto mais exuberante, mais bonita for a parte que ele abrir lá as penas e fazer aquele leque bem bonito, isso aí faz com que a fêmea venha escolher um desses aí se tiver uma disputa, por exemplo, tá bom? Depois tem a imagem ali de uma teia de aranha muito bem formada. Vocês podem até olhar ali e falar, nossa, olha como é a natureza, né? Olha que teia de aranha bem formada ali. Eu fiz questão de colocar essa imagem aí para vocês notarem como que a natureza ela é fantástica, né? Como que os animais conseguem fazer esse tipo de coisa, poder, no caso dela, capturar uma presa e deixar na redinha dela lá, e depois ela vai enrolando até chegar a hora dela ir lá se alimentar. E no caso também, na caso da alimentação, tem essa cobra aí, ó, e ela fica aí quase na cor da areia aí, que ela fica se camuflando, tá? A camuflagem também faz parte para poder se dar bem na alimentação, né? Porque quem vai passando aí do lado, um animal menor, pensa que só tem areia lá e acha que está tranquilo, e ela está lá toda escondidinha, lá, só pronta para dar o bote, né? Então tá lá, ó. Existem diferentes formas de reprodução e alimentação na natureza. Em algumas espécies, para que a reprodução ocorra, é necessário que o macho atraia a fêmea. Falar que é macha, aí vai
pensar outra coisa, né? No caso das aves, por exemplo, o macho pode atrair pelo canto ou pela exuberância das penas. No caso, o pavão é as penas. Tem pássaro que usa o canto para conquistar a fêmea, tá? Tem animais que quilômetros de distância, pelo canto dele, consegue atrair uma fêmea para vir até ele, tá? E para se alimentar, algumas espécies permanecem imóveis e camufladas no ambiente para surpreender as presas. Construir armadilhas para capturar presas, como as teias de aranhas, que eu já falei isso para vocês. Identificar as presas por seu calor ou movimento por meio de órgãos sensoriais. Isso aí as cobras conseguem fazer esse tipo de captura, tá bom? Depois vocês terão a questão da temperatura do corpo, estratégias para manutenção da temperatura do corpo. Aqui nós peguei algum tipo de exemplo, tá? Animais que adaptados a um ambiente bem quente mesmo, que é o caso aqui da girafa, tá? Que ela já tem o pescoço comprido para isso, para que possa circular o sangue no corpo dela, perfeito, para manter o equilíbrio térmico dela, tudo coisa assim, preparado para o animal viver naquele ambiente, tá? Então, tudo isso já é propício para que isso aconteça, ó. Animais adaptados ao frio extremo têm uma grossa camada de gordura embaixo da pele e faz com que ele não perca calor para o ambiente, tá? Essa camada de gordura faz com que ela fique sempre com o corpinho aquecido, tá? Que aí tem o exemplinho desse animalzinho aí bem, escolhi uma foto bonitinha para colocar, né? Os animais que vivem em climas muito quentes já apresentam adaptações que ajudam a evitar o superaquecimento do corpo, que aí é o caso da girafa, tá? Ela tem esse poder. O primeiro desenho aqui na imagem de vocês, ó. Aqui tem uma foca. Então, quando vocês forem estudar, é só lembrar dela, tá? Foca no estudo, tá bom? Que piada chata, né? Mas tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Então, ó, lembra dela, da foca, que vocês vão acertar todos os exercícios, tá bom? Ela vive em ambiente bastante frio, tem a camada de gordura dela que evita ela perder calor para o ambiente. No caso da girafa ou outros animais que vocês conhecem que vivem em ambiente de extremo calor, já é o contrário, tá? Eles já são adaptados para o corpo dele não ter superaquecimento, tá bom? E aí tem um outro desenho, esse animalzinho aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor aqui. Ó, o nome desse animal é marmota, tá? Essa marmota, geralmente ela vive escondida em locais de geleiras, tá? Então elas cavam um buraquinho e se escondem e elas ficam lá abrigadas. E aí ficam as marmotinhas sempre no buraquinho se escondendo, tá bom? No livrinho de vocês também tem isso aí, tá? Deixa eu apagar aqui. Tá ok, pessoal? Então, das marmotas está ali o desenho. A foca, no desenho de cima. A girafa, do calor, não coloquei todos, tá? Porque são muitos animais que vivem em clima gelado e tem animais que vivem em climas bastante muito quentes, né? E eles têm essas adaptações para poder sobreviver àquele local, tá? Então, na página 50 vai falar sobre isso aí. E vocês terão exercício só da página 50 e 51, tá? Então, é coisinha rápida, simples, tá bom? Respondo isso aí agora durante a semana. Na quinta-feira, às 16 horas, estaremos juntos no Zoom. Aí eu dou mais uma explicada nessa parte do livro e vamos corrigir o exercício junto, tá bom? Então, galera, um abraço. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida pode falar comigo pelo WhatsApp. É isso aí. Um abraço de longe, porque perto não pode abraçar. Fica com Deus. Até quinta-feira na nossa aula do Zoom, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.